irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a missa de entrega do nosso encontro de jovens. Várias pessoas nos assistem pelas redes sociais e não sabem que aqui em nossa paróquia nós temos um trabalho de evangelismo muito intenso com a juventude, um trabalho que culmina com esse encontro de jovens que há tantos anos nós realizamos aqui, já há alguns 4, 5 anos, mais ou menos, 6, 7. O tempo voa, graças a Deus, né? E é muito bom podermos estar aqui, ainda mais chegando nesse tempo de pandemia, podendo mais uma vez realizar um encontro. Esse mês de janeiro eu estive um pouco fora e alguns amigos sacerdotes vieram me cobrir aqui, nos dias em que eu não estava. E eles me diziam: nossa, como na sua paróquia tem jovens. Ficavam admirados, né? Que às vezes a gente vai em alguma igreja e predominam os cabelos brancos, de quem tem cabelo, né? E eu explicava, não, aqui, graças a Deus, a gente tem um trabalho de evangelismo com os jovens mesmo, a gente vai buscar, prega para o jovem que está desviado, anuncia a palavra de Deus, né? Outra coisa que me comentavam esses dias, esses amigos que vieram aqui celebrar, disseram: nossa, como as pessoas prestam atenção na pregação lá na sua paróquia, todo mundo fica atento, ouvindo. Eu falei: graças a Deus, a gente tem ensinado as pessoas a terem grande amor pela palavra e isso realmente acontece. E se demonstra assim na atenção que o povo tem pela palavra pregada também. Mas nós sabemos que não há possibilidade de conversão sem a ação do Espírito Santo. São Paulo dizia que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. E a doutrina comum da Sagrada Escritura, que sem o impulso da graça de Deus, o homem não pode crer. E São Paulo chega a dizer, no capítulo 1 da Carta aos Romanos, que o Evangelho é a força de Deus que age naquele que crê, é a dinamis de Deus, é o poder de Deus que age naquele que crê. Ou seja, quando nós pregamos, quando nós nos dispomos a cooperar com Deus na obra da evangelização, a exemplo do nosso padroeiro São Domingos, o que nós fazemos é simplesmente permitir que Ele nos use, que Ele se sirva de nós, que Ele se sirva da nossa alegria, do nosso sorriso, da nossa entrega, da nossa dedicação. E que coisa maravilhosa é podermos nos dedicar à evangelização dos perdidos, daqueles que estão longe. Quantos de nós, às vezes, ficam assim, estacionados nos seus próprios problemas, e se vão amargurando, e quem é doente vai adoecendo mais, e quem é deprimido vai se deprimindo mais, e quem tem medo vai se amedrontando mais, ao invés de olharmos para os outros, de pensarmos nos outros, de nos preocuparmos com a fé dos nossos irmãos. Ou seja, quando nós evangelizamos, nós estamos verdadeiramente num caminho de grande alegria, de grande felicidade, porque nós deixamos de ser o centro das nossas próprias atenções, nós esquecemos, por assim dizer, as nossas dificuldades um pouco, nós deixamos tudo isso de lado para colocarmos, em primeiro lugar, Deus e os irmãos. E assim,
nós esquecemos das nossas dificuldades e nos damos, por assim dizer, o luxo de nos desvivermos um pouco, de deixarmos a nossa vida nas mãos de Deus para servirmos os outros. Este é um caminho de saúde, é um caminho de felicidade, é um caminho de equilíbrio, é o caminho de plenitude. E este é o caminho do Evangelho. Esses dias mesmo, uma pessoa um pouco perturbada me procurava no Facebook, né? Sempre me procura, uma pessoa que fica um pouco agitada. E sempre com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos complexos, os mesmos, enfim, limites, assim, até um pouco psíquicos. Eu falei, sabe qual é o seu problema, meu querido? O problema é que você pensa demais em você mesmo. Vai fazer alguma coisa de útil pelos outros, se esquece um pouco de você. É isso que está te enlouquecendo. Você fica o tempo todo concentrado sobre si. É o caminho completo do enlouquecimento. E é por isso que Deus nos chamou. São Paulo dizia, ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Por quê? Porque pregar o Evangelho é uma necessidade imperiosa. Aproximar os outros de Deus, para nós, é uma urgência. É o caminho da nossa salvação. Às vezes eu fico pensando nos meus pecados pessoais, né? Fico, poxa vida, Senhor, tantos anos já pecando aqui, acumulando, juntando erro em cima de erro. E o que me conforta é pensar que o melhor modo de reparar as coisas erradas que a gente já fez na vida é dando a vida para pregar, para cansar-nos um pouco pelo bem dos irmãos, para darmos vida aos outros, para conseguir tirar um sorriso de alguém, para conseguir fazer alguém se sentir importante, se sentir valorizado, se sentir amado por Deus, se saber verdadeiramente alvo das promessas que Deus fez ao seu povo. É disso que nos fala o profeta Joel. Hoje nós não estamos lendo as leituras da liturgia do dia, nós estamos lendo as leituras da missa votiva ao Espírito Santo. E a que nós escolhemos é a leitura do profeta Joel, tão linda, quando o profeta diz, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos anciãos sonharão sonhos, vossos jovens terão visões. Também sobre meus servos e servas, naqueles dias, derramarei do meu Espírito. Que promessa tão linda é essa? Em primeiro lugar, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele diz, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ele salienta, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Não apenas o homem, mas ele inclui também as mulheres. Filhos e filhas, todo mundo, sem distinção, vão ser cheios do Espírito Santo e possuídos pela palavra para poderem falar Deus para os homens. Ou seja, o sonho de Deus é que haja tanta gente que o conhece pessoalmente, tanta gente cheia dele, que é capaz de falar Deus para qualquer um. Profetizar, profeteia, é isso, é falar Deus. É falar Deus. É quando Deus escapa através das nossas palavras. E falar, aqui não é apenas falar. Falar é cantar, falar é dançar, falar é sorrir, falar é servir, falar é fazer qualquer coisa. E falar é antecedido por
sonhar e por ver. Porque ele diz, vossos anciãos sonharão sonhos, e vossos jovens terão visões. Ou seja, Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. E do que o coração está cheio? Do que a alma está cheia? A alma está cheia daquilo que nós vemos, daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós imaginamos. O que nós vemos hoje? O que nós sonhamos hoje? Quais são os nossos sonhos? Quais são as nossas visões? Quais são as imagens que Deus quer que nós tenhamos em mente antes de iniciarmos esses dias de evangelismo? As imagens que Deus quer que nós tenhamos na mente, os sonhos que Ele quer que nós sonhemos, são sonhos de vida se encontrando com Ele, sonhos de corações jovens conhecendo Jesus, sonhos de pessoas que deixaram o caminho que leva para a morte, o caminho das drogas, o caminho dos vícios, o caminho dos abusos, o caminho da violência, o caminho da falta de fraternidade, o caminho do egoísmo, deixaram isso para trás e ficaram cheios do Espírito Santo. Conheceram Deus no fundo da sua alma. Como seria bom se nós sonhássemos assim? Se nós quiséssemos ver uma geração de jovens possuída por Deus, jovens que vão por todos os lados, imbuídos do Espírito de Jesus, para levar o Evangelho para todo mundo. Quantos homens e quantas mulheres, quantos jovens do nosso tempo estão morrendo, porque ninguém chegou para eles e apresentou a novidade do amor de Deus, que Deus estava reconciliando em Cristo consigo todas as coisas nos céus e na terra. Que é possível viver aqui nesse mundo numa contínua tensão de eternidade, caminhando pressurosamente para a união com Deus no céu. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esta palavra que nós queremos proclamar para todos aqueles que virão aqui em nossa paróquia nesses dias, aqueles que nós hospedaremos aqui nesses momentos. Você tem sede? Pode beber, porque aqui tem água. Você tem sede? Não se preocupa. Jesus está aqui. Você pode ter sede de amor, de reconhecimento, sede de um olhar, sede de um pai, de uma mãe, sede de um amigo, de um irmão, de um defensor, sede de um ajudador, de um intercessor, de um companheiro, sede de um trabalho, de algo que te faça se sentir útil, sede de descanso, de paz. Quem tiver sede pode vir. Aqui tem água. E essa água é o Espírito Santo, que podem receber todos os que creem em Jesus. Todos aqueles que são capazes de dizer: Jesus, eu sei que eu não me posso salvar. Eu preciso de um Salvador, e este Salvador, este Cordeiro, és tu. O Deus que se fez homem, para que eu possa me tornar filho de Deus. Queridos irmãos, preparemo-nos e rezemos. Seria muito bom que, nessa sexta-feira, todos nós fizéssemos um dia de jejum pelo nosso encontro de jovens, que todos nós, até lá, nos consagrássemos mais, rezássemos mais intensamente, que nós tivéssemos grande fé
neste momento de graça que nós vivemos em cada encontro de jovens. Não é a primeira vez que nós sentimos isso e percebemos a ação misericordiosa de Deus entre nós salvando. Ele estará aqui exuberantemente mostrando toda a grandeza generosa da sua misericórdia. Nós veremos isso com os nossos olhos. Que nós possamos, desde já, com o coração cheio de amor, acolher a bondade de Cristo, que, mais uma vez, nos convoca para testemunharmos a sua obra de reconciliação. Que nós estejamos com o coração queimando, e então não sairemos destes dias tais quais os começamos.